Bom, dando sequência à nossa reunião magna, nós vamos ter agora uma sessão muito especial. Todos vocês sabem que Portinari, Cândido Portinari, é sinônimo de arte brasileira reconhecido internacionalmente. Se vocês agregarem um João a esse Cândido Portinari, João Cândido Portinari é um ex-professor, engenheiro, matemático, brilhante didata, que há anos vem conduzindo um projeto que é uma beleza. E ele, então, foi muito gentil em aceitar o nosso convite para apresentar para vocês o projeto Portinari. João Cândido, contigo. Muito obrigado, Carlos. Senhoras e senhores, boa noite. É um grande prazer estar aqui. Eu vou pedir só um minutinho aqui para eu acertar, porque eu não tive tempo de colocar aqui o computador ainda. Eu pediria uma gentileza, se não incomodasse vocês, se a gente poderia abaixar as luzes aqui, porque eu vou projetar algumas imagens de obras de arte e ficaria mais bonito se nós tivéssemos a luz aqui mais baixa, se não incomodar aos senhores e às senhoras. Pronto, está tudo pronto. Você acha que a gente passa o som, Marcelo? Um pouquinho? Só para ver, né? Inicialmente, eu gostaria de parabenizar a Academia Brasileira de Ciências nas pessoas de seus ilustres presidentes, os queridos amigos Jacó Palles e Luiz Davidovich. Vocês conseguem enxergar as letras aí atrás? Senão eu leio aqui. Obrigado. Permitam-me também aproveitar esta oportunidade para prestar uma homenagem ao acadêmico Dr. José Pelúcio Ferreira, que nos acostumamos a chamar carinhosamente de pai do projeto Portinari. Foi ele que, quando presidente da FINEP, em 1978, viabilizou o nosso trabalho. Uma lembrança do seu saudoso convívio, uma foto bem antiga, com uma outra pessoa que vocês devem lembrar com saudades, que é o nosso querido Isaac Kerstenetsky, foi presidente do IBGE e nos ajudou muito no início do projeto Portinari. E eu queria dedicar essa apresentação a um querido amigo, professor Sérgio Mascarenhas, que é amado por todos nós, admirado, né? O projeto Portinari nasceu no Departamento de Matemática da PUC do Rio de Janeiro. Eu agradeço, sensibilizado, ao ilustre grupo que impulsionou sua criação e amparou os seus primeiros passos. Cito por ordem alfabética: Antônio César Olinto, Amilcar Ferrari, Aristides Pacheco Leão, Isaac Kerstenetsky, Jacó Palles, José Israel Vargas, Lindolfo Carvalho Dias, Mário Brockman Machado, Mário Ripper, Maurício Matos Peixoto, Sérgio Mascarenhas, Sérgio Rezende, entre muitos outros, aos quais peço excusar-me por não citá-los aqui nominalmente.
Nestes 20 minutos que me foram dedicados, não será possível cobrir com alguma extensão a obra e a vida de Portinari. Limito-me, então, a ressaltar as duas grandes vertentes do seu legado. Primeiro, sua obra plástica, que levou o pintor, professor e escritor Israel Pedrosa a afirmar: nenhum pintor pintou mais um país do que Portinari pintou o seu. Ouçamos o que diz outro grande artista brasileiro, este emblemático na área da música. Nós tivemos que inventar o Brasil. O Brasil não existia. Quer dizer, quando fui inventar o Brasil já estava inventado. Mas outras pessoas antes de mim tiveram que inventar o Brasil. O Villa-Lobos teve que inventar o Brasil. O Portinari. A outra vertente de seu legado, talvez menos conhecida, é o seu importante papel como polo de captação e de irradiação das principais preocupações estéticas, artísticas, culturais, sociais e políticas de sua geração, como afirma o historiador de arte baiano Clarivaldo Prado Valadares. Está dando para ler aí atrás? Senão eu leio aqui. Tá? E eu queria apresentar como exemplos duas fotos do acervo documental do Projeto Portinari que ilustram bem esse testemunho. Aqui nós vemos Graciliano Ramos, Pablo Neruda, Portinari e Jorge Amado. E nesta outra é um registro do aniversário de 50 anos de Graciliano Ramos. E aqui nós vemos aqui um bom apanhado da geração, né? Nós temos aqui Manuel Bandeira, Drummond, o ministro Gustavo Capanema, ali ao centro, ao lado de Graciliano, temos Zé Lins do Rego, Jorge Amado aqui à direita. Enfim, toda essa gente vivia junta, né? É uma coisa que, infelizmente, se perdeu. Eles estavam sempre juntos, né? E sempre discutindo os problemas do mundo, da arte, do Brasil. Entretanto, apesar dessa dupla importância de Portinari, né, a obra plástica e o seu papel na geração, decorridos mais de 15 anos de sua morte, o seu biógrafo, o grande escritor e jornalista Antônio Calado, perguntava: segregado em coleções particulares, em salas de bancos, Candinho se vai tornando invisível. Vai continuar desmembrado nosso maior pintor, como o Tiradentes que pintou? O projeto Portinari surge com a missão de responder a esta embaraçosa lacuna cultural. O primeiro artigo publicado sobre o nosso trabalho levava a manchete paradoxal: Portinari o pintor, um famoso desconhecido. Ali, o jornalista Elias Fajardo da Fonseca indagava: mais de 95% da obra do maior pintor brasileiro contemporâneo está hoje inacessível ao público, guardada em coleções particulares. O que foi feito do trabalho de um homem que, durante toda a sua vida, exprimiu emocionadamente a alma, o povo e a vida brasileira? Vejamos o que acontecia no Brasil quando o projeto Portinari dava os seus primeiros passos e quais os desafios iniciais a serem enfrentados. Brasil, 1979. Depois de 15 anos de governo militar e 10 anos de AI-5, o país vivia finalmente um momento de abertura política. A anistia, o relaxamento da censura, a perspectiva de eleições, um silêncio compulsório começava a cessar. Surgiram iniciativas de resgate cultural para recontar a história do Brasil. Foram criados projetos como o CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas, o Projeto Pixinguinha e o Projeto Portinari. O Projeto Portinari nascia de uma constatação urgente. 17 anos depois da morte de um dos maiores artistas que o Brasil teve nesse século, suas obras não possuíam nenhuma catalogação e sua memória se perdia diariamente. Uma equipe liderada por João Cândido Portinari, filho do pintor, começou um trabalho de detetives para tentar reunir as informações sobre as obras de Cândido Portinari e as memórias de sua época. Nascido dentro da área científica da PUC do Rio de Janeiro, o Projeto Portinari já apontava uma natureza multidisciplinar, reunindo métodos científicos, alta tecnologia e rigor histórico a serviço da arte e da cultura. O projeto começou com o levantamento de mais de 5.000 obras e de depoimentos de grandes brasileiros contemporâneos de Portinari, além de catalogar mais de 25.000 documentos. O processo
processo de cruzamento de informações, muitos fatos vieram à tona e muito foi se descobrindo sobre como aprender a ler português. Essas informações deram um novo sentido à obra e revelaram razões muitas vezes escondidas por trás das tintas. Os primeiros 25 anos de trabalho foram tempos de formiguinha, como a gente diz, ao cabo dos quais tivemos o orgulho e a felicidade de publicar o primeiro catálogo raisonné de obra completa de um pintor ao sul do Equador. E também, desta vez a nível mundial, a primeira publicação desta natureza no formato CD-ROM. Foram 25 anos de trabalho. A agenda de João Cândido Portinari já registrava, em 78, a ideia de fazer um catálogo com todas as obras do pai, o pintor dos brasileiros. No início, o trabalho era feito à mão, em fichas que tinham detalhes sobre cada obra de Cândido Portinari. A partir de 1980 é que o catálogo começou a entrar para o mundo dos computadores. Agora, com a ajuda da tecnologia, todas as 5.000 obras do pintor vão poder ser vistas, estudadas e analisadas em livro e CD-ROM. Não é um livro qualquer, é o primeiro catálogo completo da obra de um pintor brasileiro, o chamado catálogo raisonné. Nas primeiras páginas, que acabam de sair da gráfica, a cor precisa de cada quadro, uma descrição detalhada de cada desenho. 4.991 obras já identificadas pelos pesquisadores. Foi também um orgulho para nós saber que a Presidência da República adotou o nosso catálogo raisonné como presente de Estado. Aqui nós vemos o presidente Lula, o ex-presidente Lula, presenteando o então presidente da França, Jacques Chirac. Também foram presenteados a Rainha da Inglaterra, o Papa Bento XVI e muitos outros. Aqui nós vemos, esta prática estendeu-se ao governo seguinte. E aqui vemos a presidenta Dilma oferecendo o catálogo raisonné ao presidente da França, François Hollande. Após 25 anos de prospecção e trabalho interno de catalogação e pesquisa, o projeto Portinari decidiu que sua missão principal deveria ser a de levar a grande mensagem ética e humanista de Portinari, consubstanciada tanto em sua obra plástica, quanto nos seus escritos, cartas, poemas, conferências, às crianças e jovens nos 4 cantos do país e no exterior. Aqui nós temos a Sueli Avelar, que está à frente do Núcleo de Arte, Educação e Inclusão Social do Projeto Portinari. Obrigado, Sueli, por sua devoção, sua competência. Aqui, a seguir, veremos 2 exemplos dessas ações que nós fizemos pelo Brasil todo, junto a crianças e jovens, e ao público em geral também. Sueli, você já viajou esse Brasil inteiro fazendo essas exposições interativas. Que experiência mais te emocionou nessas viagens? Olha, há tantas experiências, né? Uma que me emocionou muito foi no Pantanal Mato Grossense. Nós fomos com a exposição Brasil de Portinari, montada numa chalana da Polícia Militar, subindo o Rio Paraguai. Nós saímos de Porto Murtinho, fomos até Corumbá. Íamos parando em pequenos povoados, não era nem cidade, eram pequenos povoados, e eu sentia, quando entrava aquelas crianças no barco para ver a exposição, eu sentia assim, uma emoção grande, porque era assim, a primeira vez que eles estavam vendo, e talvez a última, né? Então a gente tinha que dar tudo possível ali, né, para aquelas crianças. E como eles se identificavam, e nós chegamos a um povoado dos índios paraguaios, chamados índios chama-coco, porque a gente tanto visitava povoados brasileiros como os da margem paraguaia também. E o índiozinho entrou e foi direto para o índio, uma cabeça de índio do Portinari. E ele olhava para nós e olhava para a cabeça de índio, eu acho que ele estava pensando, ué, alguém já tinha me visto antes e me pintou assim? E o índiozinho parece que pulou da tela, né? O segundo exemplo é um agradecimento e uma homenagem que o Projeto Portinari deseja prestar à Marinha do Brasil, tão presente aqui nesta reunião magna, que celebra os 100 anos da Academia Brasileira de Ciências. Vou mostrar a vocês aqui o momento. Essa foto registra o meu encontro em Brasília com o almirante Domingos Sávio Almeida Nogueira, diretor do Centro de Comunicação Social da Marinha do Brasil, no qual foi aprovada a proposta do Projeto Portinari de embarcar a sua exposição e programa educativo a bordo de um dos 3 navios da Marinha que percorrem o Rio Amazonas e seus afluentes.
oferecendo às populações ribeirinhas assistência médica, odontológica e de cidadania. Esta expedição percorreu o sinuoso Rio Purus por 19 dias, e a Sueli estava lá firme no barco, né, Sueli? Passemos agora a falar brevemente sobre a função que o Projeto Portinari tem exercido na universidade, desde o seu início, como uma ponte entre atividades de ciência, tecnologia e inovação e arte e cultura. Um dos grandes desafios iniciais foi a preservação do único registro visual colorido da obra de Portinari, obtido após percorrermos todo o território brasileiro e mais de 20 países das 3 Américas, da Europa e do Oriente Próximo. Sabendo que este empreendimento dificilmente poderia ser reproduzido, cabia-nos garantir para o futuro a fidelidade cromática daquele registro. E nós todos sabemos que os slides são perecíveis, eles vão perdendo a cor. Aqui eu queria aproveitar para agradecer também aos colegas Rosana Lanzelotti, Daniel Schwab, Sidney Paciornik, Sérgio Lifshitz, Rui Milidil, Paulo Costa Ribeiro, Luiz Tucherman, Daniel Xavier de Souza e Rafael Pereira, com minhas escusas pelas inevitáveis omissões nesta já alentada trajetória. Vamos falar um pouquinho, então, sobre isso. Aqui são lembranças antigas, né? Aqui vemos um momento vivido com muita emoção. A primeira imagem digital de uma obra de Portinari. Ao fundo, no monitor, um Bumba Meu Boi digital. O INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, era a única instituição brasileira a trabalhar com imagens digitais naquela época. Eram imagens que vinham de satélites para a meteorologia. A foto registra a minha visita aos colegas Luiz Alberto Vieira Dias e Nelson Mascarenhas, da área de processamento de imagens do INPE. Foi também fundamental podermos utilizar a primeira base de dados em microcomputador do Brasil, de autoria do nosso colega Daniel Menacer, assim que ela ficou disponível. Aqui vocês veem uma matéria de 84, né, que demonstra como o Projeto Portinari tem a mesma idade da indústria de microcomputadores e acompanhou de perto o extraordinário desenvolvimento científico-tecnológico de todos estes anos, do qual se beneficiou notavelmente. Por exemplo, um dos grandes desafios era o de levar nossos conteúdos às mais diversificadas audiências, onde quer que elas se encontrassem. Naquela época, quem imaginaria que a internet e seus derivados iriam se universalizar, oferecendo tecnologias de ponta, que hoje estão ao alcance de todos? Então, vou mostrar só rapidamente, né, o portal, com base em nosso acervo documental, formatado ao longo de mais de 30 anos sob forma digital, foi possível criarmos o Portal Portinari, onde crianças, estudantes, professores, pesquisadores e o público em geral podem acessar gratuitamente mais de 5.000 obras e 30.000 documentos, todos cruzados entre si e colocados em perspectiva histórica, como demonstra o próximo slides. Aqui vocês veem esses círculos concêntricos aqui, né? Esse é o contexto histórico, e os cruzamentos de obras com documentos, com eventos, com personalidades e com a linha do tempo mundial. Nos esforçamos em criar uma interface com o usuário bastante amigável em uma primeira camada, podendo também o pesquisador requisitar camadas de mais sofisticação. Um dos maiores problemas que nós enfrentamos, e isso foi ao longo de toda a vida do projeto, foi o problema dos falsários, nacionais e internacionais. Aqui vocês veem um falso que chegou até a primeira página do Globo. Nosso empenho neste enfrentamento nos levou a propor soluções envolvendo alta tecnologia e até mesmo pesquisa de ponta em áreas como reconhecimento de padrões, redes neurais, classificação automática de objetos e inteligência artificial. Até então, o estudo da atribuição de autoria fundamentava-se basicamente em duas vertentes: a análise físico-química dos pigmentos e do suporte e o olho do perito, ambas apresentando equívocos históricos. Propusemos, então, uma opção inovadora apresentada na Universidade de Cambridge, Inglaterra, em 83, a análise da morfologia da pincelada, como nós veremos a seguir. Observem a complexa pincelada situada no nariz deste cangaceiro. Vamos dar um zoom nela. Olhem bem para a pontinha do nariz dele, vocês vão ver como a pincelada é complexa. Observamos duas componentes, a longitudinal, que reflete a caligrafia do pintor, né? Essa coisa essencialmente neuromuscular,
e a transversal, que essa é menos observada, que nos informa sobre a sua maneira de misturar as tintas dispostas em sua paleta. Ambas essas componentes são extremamente pessoais, o que nos leva a imaginar que a análise de uma amostra de pinceladas reconhecidamente autênticas poderia revelar um invariante, que seria como uma impressão digital identificadora daquele pintor. Fotografamos em alta resolução pinceladas extraídas de obras autênticas para constituir uma amostra, reduzindo a seguir, pelo uso da transformada de Fourier, cada pincelada a uma curva. O perfil da pincelada, que aparece na parte inferior da imagem. O problema, a gente vê que a matemática está em toda parte, né, Jacó e Luiz? O problema reduzia-se, assim, à análise desses perfis, buscando neles descobrir o tal invariante. Nesta ocasião, meu colega Jorge Svetlitny, do Departamento de Matemática da PUC, trouxe à minha atenção um artigo de um grupo da NASA que havia criado um programa de inteligência artificial que ficou famoso, inclusive por suas descobertas em astronomia, o AutoClass, que utilizava a estatística bayesiana para a classificação automática de objetos. A NASA nos autorizou a utilizar o AutoClass em nossa pesquisa. O próximo slide mostra um fruto importante para o projeto Pincelada, obtido pela cooperação internacional. É uma carta, um e-mail que me foi enviado pelo professor Arne Jensen, do Departamento de Matemática da Universidade de Aalborg, na Dinamarca, em que ele afirma que fica assim confirmada a hipótese de que as pinceladas caracterizam o pintor. É claro que ainda tem um trabalho muito grande a ser feito, mas já foi um grande avanço a gente ter tido pelo menos essa confirmação, né? Já finalizando a nossa palestra, apresentamos sucintamente nossa mais recente ação, o projeto Guerra e Paz. Ele foi concebido em 2007, por ocasião do 50º da instalação do monumental presente do Brasil às Nações Unidas. Foi a primeira vez, em 50 anos, que o representante brasileiro, via de regra o presidente da República ou o chanceler, e o Brasil, por tradição, é sempre aquele que abre a Assembleia Geral. Então, foi a primeira vez em 50 anos que o representante brasileiro mencionou a obra máxima de Portinari, um ato de justiça, como nós veremos a seguir. Ao entrar neste prédio, os delegados podem ver uma obra de arte presenteada pelo Brasil às Nações Unidas há 50 anos. Trata-se dos murais Guerra e Paz, pintados pelo grande artista brasileiro Cândido Portinari. O sofrimento expresso no mural que retrata a guerra e nos remete à alta responsabilidade das Nações Unidas de afastar o risco de conflitos armados. O segundo mural revela que a paz vai muito além da ausência da guerra. Pressupõe bem-estar, saúde e um convívio harmonioso com a natureza. Pressupõe justiça social, liberdade e superação dos flagelos da fome e da pobreza. Não é por acaso que o mural Guerra está colocado de frente para quem chega e o mural Paz para quem sai. A mensagem do artista é singela, mas poderosa. Transformar aflições em esperança. Guerra em paz. É a essência da missão das Nações Unidas. O Brasil continuará a trabalhar para que essa expectativa tão elevada se torne definitivamente realidade. Muito obrigado. Pintados há mais de 50 anos, vale perguntar se os murais Guerra e Paz continuam atuais. Como vemos, eles continuam mais atuais e contundentes do que nunca. E não estamos falando somente nas guerras entre países, mas também na violência em nossas cidades, e inclusive na violência sombria dos golpes de Estado.
A seguir, um brevíssimo resumo dos primeiros passos do projeto Guerra e Paz, que foi viabilizado pelo BNDES em 2010. Aconteceu um milagre agora, né? Que foi a possibilidade de concretizar um sonho que nós acalentamos durante muitos anos e que sempre nos pareceu ser um sonho impossível, que é o sonho de trazer os murais Guerra e Paz para o Brasil. Nesse momento, em 2007, foi o cinquentenário, né, da instalação dos painéis, e a gente publicou esse livro, contando a história de Guerra e Paz, e pedimos que a missão do Brasil junto à ONU entregasse esse livro aos delegados de todas as nações. E houve aquele momento emocionante, né, do discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU, em que o presidente Lula termina o discurso fazendo uma citação belíssima aos painéis, coisa que vale destacar, nunca havia sido feita. Ao mesmo tempo, naquele momento, eu tomo conhecimento de que a ONU ia passar por uma reforma profunda e que ia durar alguns anos, né? Aí caiu a ficha que aquele sonho, né, que até então era impossível, quem sabe a gente poderia realizar. E aí, já voltando ao Brasil, eu falei com o ministro Sérgio Rezende, que era ministro de Ciência e Tecnologia. Ele compreendeu imediatamente a dimensão do projeto, levou ao presidente Lula, e o presidente Lula então pediu ao ministro Celso Amorim que solicitasse o empréstimo à ONU. E aí calhou de que isso ficou possível. Inicialmente, a ONU nos retornou dizendo que era impossível retirar os painéis para o empréstimo porque eles estavam fixos na parede. E a gente pegou um filme histórico da ONU sobre a montagem dos painéis que a gente mostrava que havia uma estrutura, que o painel era montado, que não era fixado na parede, nem era pintado na parede, não era um afresco. Meu tempo se esgotou, eu pediria mais 4 ou 5 minutos, é possível? Só para finalizar o Guerra e Paz. Em dezembro de 2010, reinauguramos os murais no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Em 12 dias, a exposição recebeu mais de 44 mil visitantes. Logo depois, os murais foram restaurados no Palácio Gustavo Capanema, em ateliê aberto. No ano seguinte, 2012, o Projeto Portinari inaugurou a exposição, bastante ampliada, no Memorial da América Latina, em São Paulo, e, em seguida, no Cine Teatro Brasil Valurec, em Belo Horizonte. Vejamos as filas em São Paulo. Aqui era todo dia isso, eu ficava lá, né? Eu ia de manhã, ficava até de noite, eu servia de guia para aqueles grupos todos, e isso continuava à noite também, né? E, finalmente, em 2014, a exposição no Salão de Honra do Grand Palais, em Paris, um dos espaços expositivos mais nobres do mundo. Foi a primeira vez que o Salão de Honra se abria para uma exposição individual de um pintor. E aqui nós temos esse banner belíssimo, né, que eles colocaram em frente ao Grand Palais, e cartazes nas ruas de Paris. E, finalizando, em 8 de setembro do ano passado, o grande plenário da Assembleia Geral das Nações Unidas abriu-se para acolher a cerimônia de reinauguração de Guerra e Paz na ONU. O pronunciamento de abertura foi uma surpresa emocionante para todos. Ladies and gentlemen, please welcome the Secretary General of the United Nations, His Excellency Mr. Ban Ki-moon. Your Excellency, Ambassador Antonio de Aguirre Patriota, permanent representative of the Federative Republic of Brazil to the United Nations, Excellencies, Professor João Candido Portinari, Mr. Pia Lessa, Ceremony Show Director,
Mr. Francisco Bosco, President of FUNARTE, Ms. Maria Duarte, Executive Director of the War and Peace Project, distinguished guests, ladies and gentlemen, Boa noite. Thank you so much for joining us at this momentous celebration. Today we say, welcome home to two of the most meaningful walks that the United Nations is honored to host. I thank Ambassador Antonio de Aguirre Patriota and the staff of the Permanent Mission of Brazil for this wonderful event. War and peace are more than magnificent works of art. They are Portinari's call to action. Thanks to him, all leaders who enter the United Nations see the terrible toll of war and the universal dream for peace. I am deeply grateful to Projeto Portinari and the Brazilian government for the restoration. I'm delighted that in Rio, this process was open to the public, and that these works were also exhibited in Sao Paulo, Belo Horizonte, and Paris. I visited Brazil when the murals were there in 2011. At the time, I said that Brazil had a much more important guest than me. I meant war and peace. As you know, Portinari himself was warned by his doctors to stop working on the murals because he was becoming sick from the lead paint. But he refused, and he literally gave his life to finish these masterpieces. He never lived to see them installed. Ladies and gentlemen, please join me in a moment of silence to honor the memory of this visionary artist. Thank you. Portinari is no longer alive, but his legacy will live forever at the United Nations. Let us realize his vision and move from war to peace. Muito obrigado. Thank you very much. Thank you. Eu queria agradecer à Academia Brasileira de Ciências, em nome do Projeto Portinari, pela honra de estar aqui essa noite com vocês. Fico muito feliz, muito obrigado a todos.